Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Bianca Benedicto e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as melhores taxas para LCIs e LCAs encontradas atualmente no mercado. Eu fiz uma seleção separando aí por prazos, então até 180 dias quais são as melhores, 360 e depois no longo prazo. Eu vou mostrar também a equivalência em termos de CDB para você que quer comparar esses investimentos. Então, caso você esteja em dúvida de investir em algum outro CDB relativamente a essas né, LCIs, LCAs ou outras, enfim, você vai conseguir com as dicas que eu vou passar aqui ao longo do vídeo para você. Eu digo isso porque, como muitos já sabem, o CDB tem imposto de renda e por isso as taxas de rentabilidade são um pouquinho maiores. Já no caso ali da LCI e LCA, elas são isentas. Então, essa comparação ela leva em conta a tributação, o tempo do investimento, tudo isso. Então, eu vou apresentar aqui uma tabelinha com os investimentos iniciais, distribuidor, taxa, tudo isso separado por prazos para atender todos os públicos. Porque às vezes é uma taxa ali ótima, mas não atende ao seu objetivo de vencimento ali do investidor, né? O que não resolve muita coisa. Então, eu fiz essa seleção aí por prazos. Aqui no canal eu entrego conteúdo tanto de renda fixa quanto variável toda semana. Então, nesse vídeo específico, a gente vai tratar só das taxas, né, ali do mercado, mas tem conteúdo aqui no canal explicando esses conceitos básicos, os fundamentos ali dos diversos tipos de rendimentos, de investimentos, né, de renda fixa. E se você tiver alguma dúvida, já vai lá conferir. Então, se for útil aqui para você, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar seu like e bora lá ver as melhores LCIs e LCAs. Então vamos lá ver a LCI e a LCA para até 180 dias. Então aqui a data de vencimento, né? Tudo aí para o mês 9 basicamente, né? Mês 8, 6, 30 dias. E o que a gente observa é que, assim, apesar dessas taxas estarem constantemente variando, eu considero também bem importante esse tipo de pesquisa para a gente ter uma noção do que é um ativo que está pagando bem ou pagando na média, acima, muito abaixo da média, para dar um norte mesmo para a gente em termos de investimento. Pelo que eu vi, aí grande parte das LCIs e LCAs, essas taxas estão girando aí em torno de 10 a 11%, mais ou menos, ou 80 a 90% do CDI, dependendo, claro, do prazo. E aí só um parênteses aqui, ó, essa equivalência aqui no caso com o CDB, eu tô considerando o CDI atual, né, que tá 13,65%. Então, por exemplo, 100% do CDI, um ativo que pagaria 100% do CDI teria uma taxa aqui de 13,65% ao ano, tá? Então, eu fiz essa equivalência aí, considerando o CDI atual, tá? Então, aqui o que a gente observa é que tem aqui o Banco Inter, BTG Pactual, Modal Mais, XP Investimentos e Banco Bari. Aqui são as taxas, né, que eles estão pagando. Então aqui tem uma pré-fixada aqui no meio, né, que paga um pouco mais relativamente a esses anteriores. E dentro dessas taxas, a gente consegue observar que gira aí em torno de 110% mais ou menos do CDI comparativamente a um CDB, né, até 122%. Então, é um investimento considerado bom aí no mercado. Bom, em termos de investimento mínimo, varia muito esses investimentos. Até 180 dias, tem investimentos mínimos aí com 10 mil, com taxas mais ou menos de 90% do CDI, na Modal Mais também, no Invest, no Banco Safra, ou até 98% até no Banco Safra também, com um prazo um pouquinho maior. Então, vai depender bastante desse valor inicial, mas você consegue encontrar investimentos mínimos aí de 100 mil, e até 50 aí no Banco Bari para um prazo, para uma taxa maior aí e um prazo razoável, né? Bom, e para quem já investe, com certeza já tem essa informação, mas eu acho importante passar aí para os novos que estão entrando. E para a gente fazer essa equiparação com o CDB, a gente leva em conta essas alíquotas, né, que são regressivas com o tempo do investimento, tá? Lembrando, LCI e LCA não tem imposto de renda, mas o CDB tem, por isso que as taxas são um pouquinho maiores se a gente for comparar. E aí, para fazer justamente essa equivalência entre os dois, é importante considerar esse imposto de renda, tá bom? Bom, e aí aqui no canal até tem já
como se calcula, né, essas taxas, mas eu vou deixar um link com uma ferramenta que é bem simples, você coloca lá e ele já te dá o valorzinho, e aí você consegue fazer essa equiparação de uma forma mais rápida, né, uma calculadora, um simuladorzinho. Bom, então essa ferramenta é bem simplesinha mesmo, é só você colocar, por exemplo, a taxa, né, de uma LCI ou LCA que tá, tipo, que o banco ali tá te pagando, enfim, a instituição, e aí você vai ter a equivalência aqui em termos de CDB. Claro, para uma liquidação anterior a 6 meses, a tributação é 22,5, é um pouco mais alta, então essa taxa tem que ser mais alta mesmo para poder comparar com uma LCI ou LCA, enfim, de 90%. Já para 720 dias, essa taxa vai cair um pouquinho, já que a tributação também cai, né? Então faz sentido. Bom, e aí você também consegue fazer o oposto aqui, né? Ó, um CDB para uma LCI ou LCA. Então você coloca aqui, por exemplo, 110% de um CDB, e aí ele já vai te dar todas as equivalências. Se você tem interesse em saber qual que é a formulinha, como calcula, tem vídeo aqui no canal ensinando. Bom, então voltando aqui para poder analisar a LCI e a LCA relativamente aí aos prazos de até 360 dias, né? Então, para um ano agora. Então, o que eu consegui observar, assim, de cara, é que os investimentos iniciais, eles sobem um pouquinho. Apesar de ter grande variação, né, de instituição para instituição, eu consegui ver que, em média, esses investimentos iniciais são um pouco mais altos. No mínimo para mil reais aí, tá? Exceto aqui o Banco Bari, que continua numa taxa aí bem baixa, né, 50 reais, e depois o Banco Pine também, 500, mas de modo geral é mais para R$1.000 esse investimento mínimo, tá? Em relação às taxas, essas taxas elas sobem um pouquinho, o gap é bem pequeno em relação ao prazo de 6 meses, 2 a 3% aí acima, né? Um pouquinho mais alta relativamente ao CDI, que a gente só está analisando os tipos pós-fixados, né? Pré-fixado, não achei que a taxa pudesse entrar aqui, né, em termos de rentabilidade. E em termos de equivalência com o CDB, a gente encontra aí de 116 a 122% do CDI, tá? Para fazer essa equiparação. Agora, se você já tem conta, por exemplo, na Nuinvest ou na corretora, né, XP Investimentos, você vai encontrar lá investimentos iniciais de 1.000 também, mas com taxas um pouquinho menores, de 92% para Nuinvest e 91% para XP, tá bom? Então, dependendo aí se você já é correntista, enfim, se você achar que compensa, tem esses investimentos lá também. Bom, agora considerando longo prazo mesmo, as datas de vencimento aí para 2025, 2026, tá? O que a gente observa é que as taxas de fato sobem um pouco mesmo. Então aqui o Banco Bari, o Pine e o Daicoval são os que oferecem atualmente as melhores taxas para LCI e LCA. Então 102%, 100% e 105%, tá? Agora sim, apesar de serem cobertos, né, pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, e serem investimentos mais a longo prazo mesmo, né, que não tem aquela necessidade imediata, como por exemplo numa reserva de emergência, é sempre bom você analisar, ter cuidado com a questão do rating do emissor, do distribuidor, né, e para ver se compensa esse possível risco aí para colocar o seu dinheiro. Então tem que ter esse cuidado também e fazer toda essa análise, né? O gap de taxa aí, às vezes, dependendo do valor mínimo que você for aplicar, não é muito alto, né? Agora, se você for colocar montantes maiores, de fato, esse valor, essa taxa pode fazer uma diferença grande. Então, é bom você analisar tudo isso direitinho. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como que essa rentabilidade varia em relação à poupança, para vocês terem uma noção. Bom, e considerando então uma LCI que paga 100% do CDI, olha só em comparação à poupança, como que fica, né? A poupança, num investimento mínimo ali inicial de R$50, a poupança pagaria 55, né? E 76. Já na LCI, 64 e 48. Ou seja, aqui você teria um lucro de R$5 e aqui de 14. Então é muito mais, né? Esse gap aí, essa taxa é muito maior, tá? Só para vocês terem uma noção. E uma última informação que eu quero partilhar aqui com vocês é que eu observei que lá no Banco Daicoval existe uma LCI com liquidez diária, é 85% do CDI, o que não é muito comum, né, de se observar aí nesse tipo de investimento, já que são aí LCI e LCA, são investimentos mais a longo prazo.
De qualquer forma, né, 85% do CDI vai se comparar a um CDB de 110%, caso essa liquidação seja feita aí mesmo antes dos 6 meses, com tributação de 22,5%. Então, essa taxa de 110 você consegue encontrar CDBs no mercado. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essas melhores taxas para CDBs com liquidez diária, eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui para vocês quando esse vídeo terminar. E se esse vídeo foi útil para você, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Muito sucesso aí nos seus investimentos e um beijo!